Rapaz, cadê os pintores? Quanto está valendo esse quadro aqui? Amém, gente. Que coisa linda. Vocês gostaram? Isso é obra da Deis, hein, gente? A Deis é que cuida dessas coisas aí. A Deis é expert. Que bênção. Quantos tiveram um dia abençoado aí? Coisa boa, hein? Bom estarmos de volta nesses cultos presencial. Culto online é complicado, mas tínhamos que obedecer, né? Mas graças a Deus estamos de volta e tivemos hoje uma manhã maravilhosa, né? E Deus é tão extraordinário, tão maravilhoso que permitiu que nós estivéssemos aqui mais uma vez. Hoje é domingo de Páscoa. Sexta-feira negra passou, amém? Sábado de solidão, sábado da dúvida, também passou. E hoje é domingo de Páscoa, domingo de ressurreição. Graças a Deus. Eu quero dar um alô para a irmã Eleusa, que está lá no... Ela é Tocantins? É Goiás? Perto de Porongatu, né? Mutunópolis. Ela já mandou para mim, né? A irmã Eleusa é membro dessa igreja, irmãos. Então, no dia de ceia, ela prepara a ceia dela lá, manda uma foto, Líbina, e diz, olha, está tudo ok aqui. Na hora que a gente vai fazer, ela é crente, viu, Miqueias? Está aqui, enfim, né, Morena? Depois de 3 meses, você volta à casa do pai. Eu vou falar sobre isso aqui hoje, filho pródigo. Bom você estar aqui. Que bênção, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor. Lucas 15. Bênção. Eu não vou nem ler o texto, mas é apenas para vocês situarem que eu vou estar falando sobre isso aqui. Né? E é melhor, vou ler pelo menos um versículo que eu acho bem apropriado, né? O verso 17, 15, verso 17, diz, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Amém. Até aí. Irmãos, uma das coisas que eu acho mais interessante nas Sagradas Escrituras é o fato de você poder ser completamente instruído. Isso para nós é fundamental. A instrução ela faz toda a diferença na nossa vida. Prova disso que nós temos dificuldades de recebermos instrução, né? Prova disso que nós resistimos a sermos instruídos. Em via de regra, as pessoas têm dificuldades disso. Prova disso que Salomão, ele orienta o seguinte, olha, instrui o sábio e ele se tornará mais sábio, mas ao tolo deixa de lado. Então, olha a orientação de Salomão, para você instruir o sábio. Por quê? Porque o sábio vai se tornar mais sábio, mas o tolo tem que deixar ele. Na sua própria tolice, ele vai se perder. Então, olha a importância de nós recebermos a instrução da parte de Deus. Por quê? Porque a instrução, para nós, faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Porque quando você recebe a instrução de Deus, você evita de muitos fracassos. Sabia? Quantos fracassos e quantas tragédias nós poderíamos evitar sendo instruídos ou obedecendo uma instrução, que às vezes não depende nem de você receber uma instrução, depende muito mais de você obedecê-la. Que às vezes você recebe, mas não obedece, não resolve nada, absolutamente nada. Então, nós precisamos disso.
Aqui nós vamos entender algumas coisas que eu julgo muito importantes acerca desse garoto aqui, né? Por exemplo, uma bênção não é uma bênção se não vier na hora certa. Sabia disso? Isso você precisa gravar isso no seu coração. Toda bênção, ela só é bênção se vier na hora certa. Por que você fala isso, pastor? Simples, porque esse moço antecipou a herança dele. Errado. Ele exigiu algo que ele não tinha direito. Ele não podia ter feito isso. Ele feriu a lei. Ele feriu todos os princípios que ele deveria obedecer. Então, grave isso. Toda bênção, que se ela não vier na hora certa, ela se torna maldição. Está errado. Então, você não precisa forçar a bênção vir, ela vem. É como um pé de fruta. Você não fica lá no pé de laranja, ordenando e orando, para que aquela laranja cresça e dê a fruta na hora certa. Não. Naturalmente, ela vai obedecer o ciclo natural da vida. A bênção de Deus acontece isso na nossa vida. Certo? Quando você entende por esse prisma, as coisas começam a mudar na sua vida. Outra coisa que eu coloquei aqui, Deus não está preparando uma bênção para você, mas preparando você para a bênção. Porque a bênção já existe, sabia? Deus não tem que criar nada, tudo já existe por Ele. Deus não tem que forjar uma bênção para você. Deus não tem que inventar uma bênção para você, porque ela já existe. O que Deus faz é me preparar para a bênção. O que Deus faz é preparar você para receber a bênção. Isto que é o diferencial. O problema do filho pródigo não era usura, ele não era miserável, ele não era um cara problemático. O problema dele era o desejo de controle. Sabia disso? O mesmo desejo de Eva e Adão. O desejo de Adão e Eva lá no Éden era o desejo de controle. Eles não conseguiram perceber como foi bom, como era bom serem controlados pelo Senhor. Eles desejaram o controle. E isto você precisa estar atento. Quando você força a barra para ter controle de coisas que Deus não deu para você e não vai dar para você, você arruma problemas. Esse moço estava na casa do pai dele, ele tinha tudo, mas ele entrou num problema existencial tão grande que ele disse: olha, aqui não dá mais, eu quero viver minha vida, eu quero experimentar lá fora, eu quero tentar fazer aquilo que realmente eu sonho fazer. E ele então se perdeu completamente. As pessoas querem ter controle daquilo que não tem necessidade de ter controle, sabia? Você não tem que forçar nada. Você tem que esperar as coisas acontecer. O teste real do seu caráter é como você gerencia o poder e não a pobreza. E nisto, grande parte das pessoas fracassam, sabia? Porque quando elas vão gerenciar o poder, quando elas vão gerenciar o sucesso, elas se perdem. Gerenciar a pobreza e o fracasso nunca deu problema para ninguém, irmãos. Nunca gerou desgaste para ninguém, porque já a pobreza e o fracasso já é o fracasso. Mas gerenciar poder, gerenciar riqueza, não é uma tarefa para todos. As pessoas se perdem, sabia? Por quê? Porque a pobreza não tem opção nenhuma. O fracasso não tem opção nenhuma. Mas quando você vai gerenciar poder, que ele é conferido isso, poder, ou ele é conferido autoridade, porque você só tem autoridade se você estiver debaixo de uma autoridade. Se você recebe uma autoridade, se você está debaixo de uma autoridade, e é delegada a você uma autoridade, se você não souber lidar com isso, você se perde. E as pessoas se perdem nisso. Lamentavelmente. É simples, é só você ver ou lembrar daquela pessoa que não era nada e passou a ser alguma coisa.
É simples, é só você lembrar daquele camarada que era pobre e agora tem alguma coisa. Daquele cara que era apenas um Zé, e agora é fulano, beltrano, e o que ele virou? O que ele se tornou? Né? Então, isso é uma tarefa complicada e difícil. Quer saber quem é você? É simples você descobrir quem é você. É só você começar a falar com quem você anda, com quem você convive, quem são os seus amigos, quem são as pessoas às quais você compartilha seu dia a dia, sabe? Agora, o que a gente observa, que a graça de Deus é algo tão extraordinário que ela vai em lugares horríveis, né? A graça de Deus alcança lugares terríveis da nossa vida. É só você ler o verso 14, o verso 15 dessa parábola, olha o que diz. O verso 14, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de quê? De porcos. Aonde esse cara estava? Aonde ele foi parar? De um filho querido, amado, desejado, honrado, abençoado, próspero, ele foi parar no meio de uma pocilga. Você tem noção do que é uma pocilga? Se você não teve a oportunidade, eu já tive oportunidade, né, na antiga fazenda do meu avô, ajudar a limpar pocilga. Que carniça, que caatinga, que trem nojento. E tinha que fazer aquilo ali, porque o velho era duro. Certo? Mas vai pegar bicho no pé, meu feio, você não é de papel, vai lá, nós tira esse bicho de pé. Que coisa horrenda. A graça de Deus foi até lá onde aquele garoto estava. E alcançou ele de forma maravilhosa. Ouça isso aqui, não é o que você diz às outras pessoas que vai mudar a sua vida, sabia? Mas é o que você diz a você mesmo que vai mudar. Às vezes nós temos a tendência de querer que as pessoas melhorem, ou que as pessoas mudem, ou mudem. Não é assim que funciona. Você tem que pensar que é o que você diz a você. Se o que você diz a você é algo que faz diferença, a sua vida vai sofrer uma mudança extraordinária. Se a sua vida, se o que você diz a você é algo que é resultado do que as pessoas acham e pensam, então provavelmente a sua vida vai ser um fracasso. Mas se a sua vida é resultado da relação sua com pessoas melhores e com as coisas de Deus, você certamente vai mudar. Por exemplo, olha o que esse camarada dizia para ele. Olha o verso 17. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Ele estava falando para quem? Para ele. Ele não estava falando a outro, ele estava falando para ele. A Bíblia diz que ele começou a fazer o quê? Caiu em si. Então, ele voltou à realidade da vida dele. Até então, ele estava empolgado com a riqueza, o mundo, o poder. Perdeu tudo, caiu em si. Aí ele diz, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Então, preste atenção, não é o que você diz às outras pessoas que vai mudar a sua vida, mas é o que você diz para você mesmo. Então, você não depende do que você fala a outras pessoas ou que as outras pessoas falam para você. Existem momentos da nossa vida, irmãos, que você tem que falar com você mesmo. Sabia? Existe um momento na sua vida que você tem que fazer, chega. Eu não sou resultado daquilo que as pessoas querem que eu seja. Eu não sou produto daquilo que as pessoas dizem que eu sou. Não, negativo. Não importa de onde você veio. Não importa onde você nasceu. Não importa quem foi a sua família. Importa quem você decide ouvir. Dentro de cada um de nós, irmãos, há um sábio e um tolo. Você decide quem você vai ouvir. Você quer ouvir o tolo? Problema seu. Você quer ouvir o sábio? Então, aí sim. Depende disso. Você
tem necessidade disso. Aí ele continua dizendo, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos empregados teus. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Então, ele ensaiou o que queria dizer para o pai dele. Ele se preparou. Mas a primeira coisa que aconteceu, ele caiu em si. E ele então foi preparar o que queria dizer para o pai dele. Mas ele falava para ele mesmo. Eu estou cansado de ouvir pessoas, irmãos, falarem as mesmas coisas e viverem as mesmas coisas. Elas dizendo, olha, eu nasci assim, eu venho de um lar assim, eu venho não sei de que assim, e não sei o quê. Irmão, isso aí não é justificativa. Sabia? Se isso fosse justificativa, certo? Particularmente, a minha vida não faria sentido. Eu nem estaria aqui, talvez já tinha morrido há muito tempo. Porque eu venho de uma família completamente descompensada, de um lar completamente desequilibrado, criado sozinho com meus irmãos nessa Vila Nova, maconha, droga, cachaça, tudo que não empresta, e tráfico, e não sei mais o que, e prostituição, e mais... Mas eu aprendi a começar a falar para mim mesmo, e peraí, isso não é a vida que eu quero. Logo em seguida, fui para a igreja. Em seguida, conheci o Daniel. Nós éramos garotos na igreja, 16 anos. Fui criado na igreja, com muita dificuldade. Certo? E você vai ajustando a sua cabeça. Porque o padrão de vida que você vem, o ninho que você foi criado, que você foi formatado, não lhe dá opção de vida. Sabia? Mas a opção de vida que você tem é a partir do momento que você cai em si. Ei, para aí. Meu pai era assim, por que eu tenho que ser assim? Você, mulher, minha mãe era assim, por que eu tenho que ser assim? Não, negativo. Isso é desculpa. Agora, outra coisa que é importante que esse moço fez, que é importante para você. Ele não só falou para ele, mas ele começou a fazer algo muito interessante que eu e você precisamos fazer. É ir em direção daquilo que você fala. Ele estava em outro estado, em uma outra região, e ele fez o quê? Ele começou a sair, ele falou para ele mesmo, e saiu dali, indo em direção daquilo que ele falava. Eu vou encontrar meu pai, eu vou ao encontro dele, e lá eu vou chegar lá, eu vou pedir perdão, e vai... Isto é importante. Você ir, caminhar em direção daquilo que você fala. É uma determinação, você tem que fazer isso. Sabe? Outra coisa, mude a maneira como você fala consigo mesmo. Quando você aceita Jesus, quando a gente conhece Deus, as coisas de Deus, você precisa mudar, não apenas o seu comportamento, mas a sua fala. Porque a vida cristã é muito mais comportamental, irmãos. Se você não entender isso, não adianta. Porque aqui em cima do púlpito, irmãos, todo mundo canta bonito e todo mundo fala bonito. Tá? Mas a questão é o dia a dia. É a minha ação diária, dentro da minha casa, eu como marido, eu como pai, eu como irmão, como filho que sou, como pastor que sou, como cidadão que eu sou. Essas coisas fazem diferença. Essas coisas são muito importantes para nós. Como que você fala com você mesmo? Porque senão sua vida vai ser um engano, um engodo. Quer dizer, não bate aquilo que você fala com aquilo que você vive. Não tem nada a ver. Eu tenho falado repetidas vezes aqui nessa igreja, mas o evangelho de hoje, século 21, pós-modernidade, não é mais o evangelho de ouvido. Já era, isso foi do meu tempo. Né, Daniel? Lá, 30 anos, 40 anos atrás, pastor, na ceia, todo mundo de branco. Todo mundo entrava de branco.
e tinha que apresentar o cartão, né, de dízimo na porta da igreja, e só entrava crente, tinha que falar em língua, senão você não entrava, uma série de coisas. Esse era o evangelho de ouvido. O evangelho de hoje não é mais de ouvido, é de vista. As pessoas não querem mais ouvir você, elas querem ver o que você está fazendo. O que você fala mais não faz mais diferença. O que você fala e o que você não faz, muda nada. Absolutamente nada mais. Então, é uma questão de você começar a mudar a sua linguagem para com você mesmo. Senão você é um eterno mentira, você é uma mentira ambulante. Você se torna uma mentira ambulante. Isso não vai dar certo não, hein? Outra coisa que eu coloquei, ande sobre a sua bênção. Ok? Voltar para a casa do pai dele era recuar, voltando para onde ele nunca deveria ter saído. Você nunca deva sair da casa do seu pai. Você nunca deve sair da casa, da presença dele. Você tem que andar sobre isso. No versículo 20, está registrada uma cena muito bonita. Qual que é essa cena? Eu vou ler aqui para você. Olha aqui, que coisa mais maravilhosa. O versículo 20. O versículo 20 diz o seguinte: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou. O que significa isso? Vou dizer para você. Esse pai voltando, esse pai de longe vendo o seu filho, isso mostra o quê? Primeiro, que o pai dele, embora nunca foi atrás dele, mas o esperava. Pois a Bíblia diz que de longe o avistou. Então significa que o pai dele sempre tinha a expectativa que aquele menino voltaria. Então ele o esperava. Então isso significa que essa geração mais velha é uma geração mais velha correndo, sabe o quê? Atrás da geração mais nova. O problema é que a geração mais velha hoje está machucada, está ferida. Uma geração mais velha hoje está uma geração doente, uma geração que está mancando. Essa geração mais velha não está conseguindo mais correr atrás da geração mais nova que está perdida, completamente perdida. Então você que tem tempo de vida cristã, precisa ater-se com isso, precisa estar atento com isso, certo? Muito atento. Nos versos 25 e 28, acontece um fato interessante, vamos ver aqui, versos 25 a 28. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta sã e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Sabe o que significa isso? Coloquei aqui. Sempre haverá pessoas que não vão entrar para saber o que Deus vai fazer na sua vida. Sempre vai ter pessoas que não vai interessar por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Sempre vai ter pessoas que não vai querer festejar com você, alegrar-se com você. Sempre. Sempre. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 10, dizendo que chorai com os que se choram, e alegrai-vos com os que se alegram. Chorar com os que se choram, irmãos, é a coisa mais fácil que existe. O que eu mais tenho feito é chorar nesses últimos tempos aí. Gente morrendo, gente... Blá, 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 blá. Hoje eu saí aqui da igreja 2h da tarde. Você acredita nisso? Atendendo, sobretudo 2 pessoas aqui, que a história é doída, dolorida, difícil. Então, chorar com os que se choram é muito fácil. Agora, o segredo não é chorar com os que se choram,
é alegrar com os que se alegram. O menino volta, estava perdido, estava ferrado, lascado, volta para a casa do pai, o pai mata um novilho novo, o irmão chega no final da tarde, vê aquela festa maravilhosa e pergunta a um dos empregados lá fora, já começou tudo errado, né? Ele sendo filho, o que ele tinha que perguntar para o empregado? Então, o coração do cara encheu de orgulho, de inveja, de ciúmes, e ele pergunta, o que está acontecendo? Seu filho, seu irmão voltou. O empregado inocente, né? Seu irmão voltou e seu pai foi, matou um novilhão fera, está lá todo mundo festejando, porque o seu irmão estava perdido e agora foi encontrado. Estava morto e agora reviveu. E o cara fica puto. O pai antenado vê aquilo, vai lá fora e pergunta, o que está acontecendo? Vamos entrar? Não, senhor. Aí a desculpa vem, o senhor nunca matou um novilho para mim. Nunca. Mentira. O pai dele responde dizendo o seguinte, meu filho, tu sabes que tudo que é meu, é seu. Então, veja bem, vai ter pessoas sempre que não vai conseguir alegrar com aquilo que Deus vai fazer por você. Sempre vai haver pessoas. Sempre vai ter gente que nunca vai festejar com você. Com nada daquilo que Deus venha fazer por você. Nada. Porém, fica na sua. Fica de boa. Porque o que Deus faz por mim e por você, Deus não depende da aprovação de ninguém. Isso é muito bom. Que se Deus dependesse da aprovação de alguém para nos abençoar, ainda não, nós estávamos lascados. Eu era né? E você era um. Então, mas Deus é fiel. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Interessante que esse capítulo é o capítulo, né, dos perdidos, né? Então, chega um momento que está na hora de voltar. A ovelha precisa voltar para o rebanho, o pastor que perdeu a ovelha, a viúva que perdeu a dracma, e o pai que perdeu seu filho. Interessante que nessas três histórias, são muito maravilhosas, né? Por exemplo, o pastor que tinha 100 ovelhas, ele perdeu quantas? Uma ovelha. Ele perdeu o quê? 1%. A mulher que tinha 10 dracmas, perdeu uma, perdeu o quê? 10%. E o pai que tinha 2, perdeu um, perdeu o quê? 50%. E Jesus, e Deus? Tinha o quê? Tinha 1, perdeu 100%. Por isso que nós estamos hoje aqui. Sabe para quê? Para celebrarmos a ressurreição de Jesus. Porque Deus doou tudo que tinha. O pai tinha 2, perdeu 1. O pastor tinha 100, perdeu uma ovelha. A viúva lá tinha 10, perdeu uma. Mas Deus deu tudo que tinha. Para que hoje, eu e você pudéssemos estar aqui. Para que eu e você pudéssemos ter a expectativa. Expectativa no grego significa elpis. Elpis significa ter a certeza que algo vai acontecer. Pronto. Então, quer dizer, nós temos a expectativa. Então, significa o quê? Que eu tenho certeza do que Deus vai fazer na minha vida. Aleluias? Você tem certeza do que Deus vai fazer na sua vida? Então crie expectativas. Porque Jesus ressuscitou, estamos aqui nesta noite para bradar verdadeiramente, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém? Vamos nos colocar de pé?
Aleluias. Espero que você possa levar para sua casa alguma coisa do que você ouviu aqui. Thomas Jefferson, um dos maiores estatistas americanos, ele diz o seguinte: se você acha a instrução cara, imagine a ignorância. Imagine. Então, a instrução é tudo que nós temos, é tudo que nós precisamos. Sabe? Nós precisamos dessa instrução vinda de Deus para nós. De repente, você entrou aqui nessa noite e ainda não sabe falar com você mesmo. Você precisa aprender a falar com você. E você precisa caminhar rumo àquilo que você fala. Não é rumo àquilo que você ouviu de alguém perdido, de alguém complicado, de alguém difícil, de alguém perdido, de alguém perturbado. Não, nada disso. Você tem que caminhar rumo àquilo que Deus, que o Espírito Santo fala com você. Sabe? E você vai ver maravilhas acontecerem, coisas extraordinárias acontecerem na sua vida de forma maravilhosa. Vamos participar da Santa Ceia? Daniel, vem cá, Daniel. Cadê o outro casal que ia ficar aqui? Pastores. Nós vamos participar da Santa Ceia agora. Esse momento é um momento ímpar para nós, sabe? Se você está me vendo pela internet e não tem o hábito de participar da Santa Ceia, você está perdido, você precisa de ler João, Evangelho de João, capítulo 6, tá? Não vou falar para você o que significa lá, lá tem mais de 60 versículos, vai lá dar uma lida, lá dos 40 para frente, você vai ver a importância da Santa Ceia. Isso é muito importante para nós. Você precisa entender isso, a beleza da ceia. Porém, há uma recomendação do apóstolo Paulo, que você não deve participar da Santa Ceia de forma indigna. Certo? Não é de qualquer jeito. Não é bagunçado. Eu tenho muito temor das pessoas que participam da ceia de qualquer forma. O cara está em pecado, está em adultério, está em prostituição. É muito loucura. Sabia? É muito doido, uma pessoa dessa é insana. Completamente insana. Ela não sabe o que isso vai acarretar na vida dela. Sabe? Isso é um momento muito sublime para nós. Que não dá para você participar disso aqui. Porque quando você faz isso, você está pisando no sagrado. Ou relativizando o sagrado. Não faça isso. Nunca. Nunca, 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 nunca. Ah, mas o que os outros vão pensar de mim? Irmãos, esquece isso. O máximo que o ser humano pode fazer você é matar você. Mas não pode mandar a sua alma para o inferno. Sabia disso? Quem pode é só Deus. Alguém pode até tirar a sua vida, mas a sua alma, quem pode mandá-la para o inferno é o Senhor. Então é Ele que nós devemos temer, não é o homem. Então nós precisamos ser cuidadosos com isso. Pastor Daniel, pega aí o vinho, pastor Líbano, pega o pão, vamos consagrar ao Senhor.